Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Bom dia e a paz do Senhor. Hoje vamos refletir em cima de um capítulo no livro de Mateus. Hoje o meu devocional que quero compartilhar com vocês fala muito acerca de uma palavra que hoje está difícil de encontrar no mundo. Essa palavra chama-se felicidade, sabe? Ontem eu estava na mesa com a minha filha e, como toda família, nós passamos alguns percalços e eu sentei na mesa com ela e perguntei para ela se ela era feliz, sabe? E ela disse que sim, que era feliz. E eu perguntei para ela o que levava ela a pensar que ela era feliz. Uma criança com 13 anos, saindo daquela fase de criança para a adolescência, o que passava na cabeça dela? O que fazia ela pensar que ela era feliz? E claro, ela deu a resposta que cabia dentro dela, né? Ela disse que por Deus cuidar dela, né? Protegê-la, por ter os pais que tem, né? Por ter comida, enfim, esse básico, né? Ela era feliz por causa disso. E amém. Não é que esse não seja o motivo da gente ser feliz. Mas o que eu quero compartilhar hoje é a verdadeira felicidade segundo o Evangelho de Mateus, que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele vai dizer para os seus discípulos e para toda aquela, podemos dizer assim, aquela galera que estava ali, né, e pôde ouvir. Mas quando Jesus diz o verdadeiro significado da felicidade, isso temos muito que pensar, nós temos muito que refletir, pois colocar na prática o que Jesus vai nos dizer é desafiador. E sem mais delongas, eu quero ir no livro de Mateus, capítulo 5, ok? Eu vou começar a partir do versículo 3. Só uma notinha a dizer que um dos discípulos, que era Lucas, né? Ele também descreve o que Jesus disse, né? Embora com outras palavras, mas o fundamento é o mesmo. E no capítulo 5, versículo 3, Jesus começa a dizer assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Versículo 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Note o que é verdadeira felicidade para Jesus. 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. 8. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Versículo 10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino do Senhor é delas. 11. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Versículo 12. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Então, baseado nesse Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, por assim dizer, é que eu quero fazer uma curta meditação do que é a verdadeira felicidade. Né? É uma palavra que hoje o mundo procura para todos os lados. Todos os lados. Né? As pessoas andam frenéticas. Né? No mundo, feliz é quem tem poder, quem tem riqueza, status e uma vida sem problemas. Né? Jesus começa seu maior sermão quebrando esta lógica, meu irmão. A palavra feliz não é um sentimento passageiro. Amém? A palavra feliz é um estado permanente e aprovação divina, né? E por assim dizer, ele divide os cidadãos aqui do reino em 3 marcas principais. Eu quero fazer agora em cima dessas 3 marcas o nosso devocional, né? Que a primeira que eu posso pontuar é a postura diante de Deus, que se vê ali no versículo 3 e 6, do 3 ao 6, né? Que é esvaziar-se para ser cheio. No versículo 3, Jesus, quando quer dizer os espiritualmente pobres, né? Isso. O espiritualmente pobre significa o quê? Felizes aqueles que reconhecem que não tem nada a oferecer ao Senhor, nosso Deus, por mérito próprio, e depende totalmente da sua graça. No versículo 4 ele diz: os que choram, não é um choro, né, de autocomiseração, aquela coisa, aquele peso, mas um choro de arrependimento, sincero pelo pecado e pela dor do mundo. É um choro que Deus consola imediatamente. Né? No versículo 5, o Senhor diz: os humildes, aqueles que controlam sua força, e aqui é a chave, né? Aqueles que controlam a sua força e submetem à vontade do Senhor, eles não precisam gritar por espaço, porque Deus já lhe garantiu a herança. No versículo 6 desse primeiro ponto, é fome e sede de fazer a vontade de Deus, um desejo desesperado por justiça e santidade. Quem busca a Deus com essa intensidade sempre sai saciado. Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Então, essa das 3 partes que foi dividido esse pessoal, essa primeira eu quero entrar agora no segundo ponto, que é a postura diante do próximo. No versículo 7 ao 9, né, tem um reflexo do caráter de Cristo, né? Porque os que têm misericórdia, no versículo 7, no reino você recebe o que dá. Quem experimentou o perdão de Deus, meu irmão, naturalmente estende a graça ao Senhor. Eu falo muito com as pessoas que só vai entender de misericórdia quem algum dia precisou dela e foi ajudado pelo nosso Deus. Os de coração puro, no versículo 8, né, significa ter intenções limpas, sem máscaras ou hipocrisia. A recompensa é intimidade máxima com o Senhor Deus. E no versículo 9, para terminar aqui o segundo ponto, é os que trabalham pela paz, né? Não são apenas pessoas pacíficas, mas são pacificadoras. Elas constroem uma ponte onde há muros, agindo exatamente como Deus agiu, como nosso Jesus agiu. E o ponto número 3, em que a palavra do Senhor diz muito bem, é a postura diante do mundo, o custo e a recompensa. Porque ter uma postura diante do mundo não só tem um custo alto, mas graças a Deus também tem uma recompensa maravilhosa, porque os perseguidores são insultados. Fazer a vontade de Deus, meu irmão, incomoda o mundo de tal maneira que a gente sofre danos. A perseguição não é um sinal de fracasso espiritual, atenção, mas que você e que eu estamos no caminho certo,
seguindo as pegadas do Senhor. A grande recompensa disso tudo, e tem que ser o foco do cristão e nada mais, não está aqui nos aplausos dessa terra, de tapinha nas costas, de reconhecimento terreno, mas no galardão do céu. E para fazer uma aplicação prática, eu li esses versículos, medito, e eu fico tentando trazer de como é que podemos fazer uma aplicação prática em cima disso, porque se nós formos fazer uma aplicação prática em cima de cada versículo durante o nosso dia a dia, irmãos, nós temos que estar cheios. Por isso é que Deus não procura ninguém santo, Ele procura pessoas buscando santificação. E olhando para essa lista de Jesus, qual dessas características tem sido mais desafiadoras para você e para mim nesse momento? É ser um pacificador em um ambiente tóxico, manter a humildade. Meu irmão, para mim, eu quero abrir o meu coração com vocês. Para mim é ser um pacificador, sabe? Eu preciso entender que eu tenho que ser manso, tenho que ser pacífico, não só para administrar a minha vida pessoal, mas para também ajudar quem está próximo, sabe? E não que eu não precise dos outros, misericórdia, preciso mesmo de todos os dias meditar na palavra do Senhor para poder entrar no carrilho santo, mas é claro que tem pontos que uns são mais fortes do que os outros, e essa é a parte, né, que eu medito e que eu entendo, porque nos dias de hoje, vida em família, com ministério, trabalho é desafiador e a gente precisa ser pacífico, né? Nós temos que mudar o nosso foco, né? Nós não podemos buscar a felicidade nas aprovações do mundo. Nós temos que buscar essa felicidade na aprovação de Deus. Essa é a verdadeira felicidade, meu irmão, né? Nós podemos escolher uma dessas bem-aventuranças, por assim dizer, e praticar de forma intencional. É isso que eu vou fazer. Exercer misericórdia com alguém que me chateou. Porque isso não demonstra sinal de fraqueza da minha parte. Isso demonstra que Jesus teve misericórdia de mim. E eu só posso retribuir aquilo que ganhei de graça, sem merecer. Amém? Que você possa ler esse versículo e não só ler, mas meditar sobre cada versículo, pequeno, mas poderoso. E que nós possamos entrar em intimidade com o Senhor e entender que a felicidade só está em Deus, em mais ninguém. A felicidade só está em Deus. Todo aquele prazer momentâneo que sentimos, aquela alegria momentânea, está baseado em coisas e sentimentos. Mas em Deus, a nossa felicidade é plena. Ela independe de qualquer coisa que o mundo nos faça. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por não me exigir perfeição humana, Senhor, mas um coração humilde, dependente, totalmente rendido ao Senhor. Espírito Santo, molde o meu caráter, Senhor, para que eu pareça mais e mais com o cidadão do reino, descrito por Jesus Cristo. Oh, aleluia! Que o Senhor me fortaleça para suportar as pressões do dia a dia, mantendo, Senhor, os meus olhos na recompensa eterna. É isso que eu peço ao Senhor Espírito Santo. Me agarre com tuas mãos poderosas, não me deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que os meus olhos estejam fitados no Autor e Consumador da minha fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que tenham
uma semana abençoada. Amém.